XVII, por volta do ano de 1619, 1620, né, com a chegada dos carmelitas aqui na cidade, aí se construiu a igreja da Ordem Primeira. No primeiro momento, uma capela menor, em seguida a igreja foi se expandindo. Aproximadamente se levou um século para fazer toda a ornamentação. A construção da igreja, a parte arquitetônica, data do início do século XVII, os altares já do século XVIII, meados do século XVIII. Então, o que a gente tem aqui? A segunda fase do barroco, o estilo joanino. O barroco no Brasil, ele vai se dividir em três principais fases, né? O estilo nacional português, que é aquele barroco que a gente tem lá em Salvador, o estilo joanino, que é esse barroco, e o barroco rococó, que é aproximadamente assim, o de Minas Gerais, né? Onde vai se desenvolver mais o barroco rococó, que é a última fase do barroco, o estado de Minas Gerais, justamente pela descoberta do ouro, que vai meio que favorecer essa construção, essa ornamentação barroca. Então, o barroco de São Paulo, ele passa a ser um barroco mais simples, devido ao quê? Ao fator econômico. É diferente do barroco de Salvador, do barroco do Rio de Janeiro, até mesmo do barroco mineiro. Então, essa igreja são dois estilos, é isso? Exatamente, aqui a gente tem o estilo joanino e lá a gente já tem o período rococó. Tá. Já E finalizando aqui, eu essa nunca arte vi barroca. em português, né? Certo. Tudo latim, né? Então, Essa é mais aqui o recente. que a gente tem? Uma repintura já do século XIX. Então, a pintura original está por debaixo dessa repintura. Essa igreja, ela está toda repintada. Só que é uma repintura tão antiga que se incorporou à igreja, sabe? A gente vê que ela está incorporada. Né? E ela é taipa de pilão. Aqui é taipa de pilão. O que predomina aqui são as paredes de barro, a taipa de pilão e a grande quantidade de madeira na ornamentação. Essa madeira em cedro. É tudo cedro, eu esculpi. Exatamente. Puxa, mas viu, Exatamente. o IPT, se quiser ver aqui, não diz qualquer madeira, né? Ah, certo. Você fala para a gente poder... Aqui eu fiz uma classificação das ordens, para vocês entenderem o que é a ordem primeira, a ordem segunda e a ordem terceira. Não só a do Carmo, de São Francisco, todas as ordens católicas. A ordem primeira é formada pelos frades contemplativos, no caso do Carmo. A ordem segunda é formada pelas freiras de clausura. E a ordem terceira, que é essa igreja que a gente está aqui, ela é formada por grupo de homens e mulheres leigos da comunidade, de vida não reclusa, que se identificam com a norma da antiga observância. Antiga observância, porque assim, a ordem primeira, ela tem a antiga observância e a nova observância. A antiga observância é a do São Simão Stock, São Elias, que depois foi reformada pela Santa Teresa d'Ávila e João da Cruz, que aí já é a segunda observância, tá? Então, da antiga observância, mas compartilham com as reformas espirituais da Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz. Então, essas são as pessoas ligadas à ordem terceira do Carmo. A minha avó era da ordem terceira. Ela era casada, viúva, e ela fazia parte. Então, como ela é conduzida pelos leigos, são os leigos que arrecadam dinheiro para a construção da igreja. É isso mesmo, né, Marcos? Tem mais algum? Aí, a gente tem, eu fiz isso aqui também para explicar o brasão que está lá em cima. Né? Esse aqui na realidade foi o que eu apresentei naquela jornada do patrimônio de 2016 e que a gente conseguiu encher essa igreja, né? Foi muito bacana e que foi o ponto inicial do Romildo Campeiro, que ainda não era secretário de Cultura do Estado de São Paulo, ele, o Jean, entusiasmou com a ideia e levou isso adiante quando ele chegou a secretário de Cultura e conseguiu parte do financiamento aí para... Exatamente, foi o pontapé inicial.
Foi o pontapé inicial. Foi mesmo. A verba agora está sendo no momento de captação de recursos e a coisa ainda está meio assim, porque parece que só a Júlio Simões que entrou, né? Ela não pode, o orçamento foi dado em R$790 mil para as obras emergenciais. Só que ela só pode repassar um valor mensal, que é 10% desse valor. E a gente só pode usar a partir do momento que tiver os 30% acumulado. Provavelmente a gente comece a mexer com isso em março, assim, aí dê esse número que a gente precisa para começar as obras emergenciais. Mas foi na jornada do patrimônio que se teve a ideia de elaborar esse projeto. Então, muito importante. Por favor, conte esse Então, quadro aí. Que eu quero o que saber. a gente fica chateado de saber é que só uma empresa até agora entrou com dinheiro, que foi a Júlio Simões, é uma empresa daqui, a maior brasileira, né, de transporte, que é mogiana, e que entrou com dinheiro que equivale a 15% do total. Precisa ter 30% para começar. Isso. Ela arca com toda essa despesa, só que ela Ela não pode pagar de uma vez. por lei, ela só pode Parcial. enviar 10% ao mês, então leva todo esse tempo para... E aí vai ser o que feito? Vai ser feito a parte de madeiramento? Isso, a parte estrutural, a situação que está isso, a parte elétrica, a descopinização e a fixação dos ornamentos, principalmente na ordem primeira, porque ela é bem mais ornamentada do que essa aqui, e ela é maior, né? E a consolidação da pintura, o que é isso? Se passa uma cola para estabilizar essa pintura, porque a posição que ela dá favorece o que? Favorece a perda. Assim, essa posição que ela está, o que a gente percebe? Que ela está craquelando e está se perdendo. Acontece que para fixação é obrigado a tirar esse verniz, a primeira parte, tirar o verniz. Para tirar esse verniz, você tem que fazer uma fixação. Essa fixação, também pelas madeiras ser arredondadas, faz com que ela não fixe totalmente. Então é um trabalho bem elaborado, senão você perde toda a pintura que tem embaixo. Por ela ser inclinada. É que isso. Não, legal. eu Ela não está sabia. praticamente de cabeça para baixo. A gente percebe que ela está Na abóboda, né? uma posição que favorece a queda, né? A gravidade E a- faz todo o e papel a- dela. A primeira coisa tem que fazer fixação. E tudo favorece a trepidação dos carros, tudo está favorecendo essa perda. a perda. É A uma perda pena. pictórica é a coisa mais importante, é Segundo- fixar para não ter perda pictórica. E esse forro, ele é praticamente único no estado de São Paulo, né? Pela dimensão, o próprio Tirapelli comentou isso, e ele está intacto. O Júlio de Moraes falou, é o único forro nessa dimensão, nem a Candelária de Itu é desse tamanho. Vamos lá. Então, realmente é algo que precisa se valorizar, não só o mogiano, mas o povo paulista precisa ter noção disso. Essa ideia Aqui a do- gente tem um capítulo da história da arte paulista. Um capítulo. É um capítulo está aqui. É única em função do que você falou. O tamanho dele, segundo o Depois você fala tudo. é o maior. Nós vamos chegar lá. Vamos. O que eu queria explicar no brasão, que é esse que está aqui, a gente entender a simbologia usada. Por que tem essa coroa? Senhora, ela é a rainha do céu e da terra. Né? Pela própria Ave Maria, né? Ela é mãe de Deus. Né? Então ela é a rainha. Então tem a coroa de realeza no brasão. Você tem o branco, que agora não é mais branco, é um beijinho, mas inicialmente foi dado com o branco, que simboliza a pureza de Maria e é usada também na túnica dos carmelitas. Carmelita é branco e marrom, que é o branco da pureza e o marrom aqui embaixo, que é o marrom da vindo da onde? Do Monte Carmelo, Sim, da terra. da terra. Monte Carmelo e a capa dos carmelitas, simbolizando a penitência e a obediência à regra de São Alberto. Vocês têm duas estrelas
ali. Uma estrela é São Elias e São Eliseu, ou pode ser também São Elias, São Eliseu, ou pode ser Jesus divino e o humano. Aí fica a interpretação. Marcos, se tiver uma outra. Não, essa parte eu estou aprendendo com você. Muito Eu bom. fui pesquisando, né? Mas E esse brasão aqui do lado é. peraí, antes vamos acabar esse primeiro. Tá. Aí tem uma estrela aqui embaixo. Ah, tem outra estrela. Tem uma outra estrela que é a Virgem Maria. Ah. Então você tem 3 estrelas. Aqui que não dá quase Não dá quase para ver. que é a Virgem Maria. Aqui em cima as 2 estrelas, uma simbolizando São Elias e São Eliseu, ou Jesus divino e humano e Maria aqui embaixo. Ah, é porque como o fundo é marrom, a estrelinha é branca. Isso. Tá certo. E Tá. a estrelinha é 12 pontas, nunca vi isso. Porque a estrela olhando para o céu, ela fica cintilante com a porção de pontas, né? 8 Com pontas. o binóculo aqui vê tudo. Ela tem 8, né? 8 pontos. É 8? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ah, é pontas. 8. 8 pontas. Ah, é um. A simbologia das 8 pontas Aí eu não não sei. dá para saber. É 8, é verdade. De 12 sim, dos apóstolos, mas de 8 não. É, Vocês têm assim, a representação da Virgem com as... mas a estrela é. Certo. E aqui é um brasão. Oi. São Elias, São Eliseu são santos importantes para a ordem? São os fundadores da ordem, da antiga observância. São eles que fundaram lá no Monte Carmelo. Eram eremitas que viviam no Monte Carmelo e que fundaram a ordem. E de que século que é? Hã? E de que é o século? Elias É. é 8 antes de Cristo. Ué, Antes de Cristo? É, antes de Cristo. A ordem do Carmo vai passar a ser conhecida como ordem religiosa a partir do século XII, junto com a ordem dos franciscanos, dos dominicanos. Anterior a isso, só uma Beneditino, se não me engano, no século VI, VII, né? Por essa São época. Bento no É deserto. século VI, né? e o Jesus. E os dominicanos, que também são antigos. Dominicanos, eu acho que vai ser contemporâneo a franciscano e carmelita, né? Mesmo, acho que vai na E o mesma Jesus? É isso, é É franciscano. uma onda de renovação, é tipo quase uma contra-reforma. Não tinha reforma, mas Era uma valorização contra-reforma dentro da própria, da vida da própria cristã. Qual que é? Fora? Vou ouvir. Qual que é? Você falou uma mini contra